O céu estava cinzento no interior do Texas quando Rick Thompson, aos 38 anos, largou a enxada no chão, entrou na caminhonete enferrujada e partiu sem olhar para trás. Deixou para trás sua esposa, Martha, e 3 filhos pequenos, Caleb, Liz e o pequeno Noah. No bolso, levava apenas o pouco dinheiro que restava da venda de suas últimas galinhas. Antes de sair, cuspiu no chão da varanda e disse as palavras que ficariam cravadas na alma da família: vocês não valem nem um ovo. Boa sorte com esse galinheiro vazio. Era uma manhã abafada no interior do Texas quando Rick Thompson decidiu que tinha terminado. As galinhas cacarejavam sem parar no fundo da fazenda, o cheiro de milho úmido se misturava ao suor e ao peso de uma vida que ele já não queria mais. Com o rosto fechado e olhar perdido, Rick entrou na pequena cozinha da casa, onde Martha, sua esposa, preparava o café. 3 crianças corriam pela sala, descalças, com os rostos ainda sonolentos. Mas Rick não olhava para nenhum deles. Só largou a enxada no chão, pegou a carteira e murmurou algo que Martha nunca esqueceu: e isso aqui não é vida, e vocês não valem nem um ovo. Naquele instante, o mundo dela parou. Martha não implorou, não gritou, nem chorou na frente dele. Ela apenas encarou o silêncio, como quem entende que um coração decidido a partir já não pertence mais a ninguém. Rick saiu, ligou a velha caminhonete e desapareceu estrada afora, sem olhar para trás. O barulho do motor se perdendo na poeira foi o único som que restou. Sozinha com 3 filhos pequenos, sem dinheiro, com dívidas empilhadas e um galinheiro vazio, Martha respirou fundo. Sentou-se na varanda, abraçou as crianças e fez um juramento silencioso: vocês vão crescer sabendo o valor que têm. Mesmo que o mundo diga o contrário. Aquele foi o dia em que a verdadeira história da família Thompson começou. Não a história de abandono, e mais de renascimento. Os dias seguintes foram os mais difíceis. Não havia mais ovos, quase não havia comida, e as contas se acumulavam como poeira nos cantos da casa. Martha cortou gastos que já eram mínimos, vendeu utensílios antigos, e com o pouco que conseguiu, comprou 3 galinhas magras de uma vizinha. Carregou as aves no colo, caminhando mais de 6 quilômetros de volta para casa, enquanto o sol queimava sua pele e os filhos a esperavam na varanda. Com aquelas 3 galinhas, ela começou o improvável. Reformou o galinheiro com pedaços de cerca velha, fez comedouros com potes de sorvete, e dividia a própria comida com as aves. Caleb, o filho mais velho, ajudava puxando baldes d'água, Liz recolhia os gravetos para manter o fogo aceso, e Noah, ainda pequeno, fazia perguntas que doíam na alma de mamãe: o papai volta quando? À noite, depois que todos dormiam, Martha sentava-se no sofá com o celular antigo e assistia a vídeos sobre criação de galinhas, técnicas de alimentação e cuidados naturais. Aprendia sozinha, errava, tentava de novo. A rotina era dura, e os dias pareciam sempre iguais: acordar antes do sol, alimentar as galinhas, limpar os ninhos, cuidar das crianças e repetir tudo no dia seguinte. Mas naquela manhã, algo diferente aconteceu. Uma das galinhas, que Martha havia apelidado de Ovalente, botou seu primeiro ovo. Pequeno, com a casca levemente manchada, mas inteiro, limpo e promissor. Liz o encontrou no ninho e correu para a mãe, com os olhos brilhando e as mãos cuidadosas como se carregasse um segredo sagrado. Martha segurou o ovo, o olhou por longos segundos e sorriu como quem via o futuro dentro dele. Não era apenas comida. Era sinal de que algo estava funcionando. Era esperança em forma de casca frágil. Na feira da cidade, ela vendeu aquele ovo por 50 centavos, mas recebeu algo ainda maior, um elogio de uma senhora que disse que eu nunca vi o ovo com tanto brilho no olho de quem vende. Martha riu, sem saber que aquela frase, dita sem pretensão, marcaria o início de uma virada. Nos dias seguintes, Valente continuou botando. Depois outra galinha também.
E mais uma. Com o dinheiro das primeiras vendas, Marta comprou ração de melhor qualidade e mais 2 galinhas. E assim, o que era sobrevivência começou a se transformar em estrutura. Caleb, com apenas 13 anos, sugeriu que fizessem pequenas caixinhas com o nome ou Fazenda Esperança, ou ideia que ele teve após ouvir a mãe repetir essa palavra noite após noite. Marta levava os ovos à feira todos os sábados. As pessoas começaram a reconhecer aquela mulher de fala calma e postura firme, que mesmo com roupas simples, carregava uma dignidade inabalável. Ela vendia cada dúzia como se fosse feita de ouro. E, de certa forma, era. Cada ovo era o resultado de noites mal dormidas, lágrimas escondidas e fé que nunca foi quebrada. Foi numa dessas manhãs de feira que tudo mudou. Uma jovem repórter, que estava na cidade cobrindo uma exposição, viu a barraca de Marta e se aproximou. O que chamou sua atenção não foram os ovos em si, mas a forma como Marta falava sobre eles. Cada um desses aqui alimenta muito mais do que estômago. Eles alimentam o sonho dos meus filhos. A repórter pediu para gravar uma entrevista curta. Marta, tímida, aceitou. O vídeo, postado no canal local, viralizou em menos de uma semana. E o nome O Fazenda Esperança começou a correr por outros estados. Depois da repercussão do vídeo, as encomendas começaram a chegar de todos os cantos. Pessoas queriam não só os ovos, mas também conhecer a mulher que transformou o abandono em legado. As vendas dispararam, e Marta se viu diante de uma nova realidade e precisava crescer. Usando o dinheiro das primeiras grandes vendas, comprou mais galinhas, reformou todo o galinheiro, contratou um pedreiro local para construir um pequeno armazém e, com a ajuda de Caleb, criou um site simples onde os clientes podiam fazer pedidos online. Caleb, agora com 15 anos, mostrou um talento natural para o digital. Aprendeu sobre redes sociais, marketing e passou a divulgar a história da família com vídeos curtos, fotos dos animais e bastidores da produção. Lizzie se interessou por biologia e começou a estudar sobre nutrição das aves, ajudando a manter o plantel saudável e produtivo. Noah, o caçula, virou responsável por cuidar dos filhotes e organizar os ovos prontos para entrega. A fazenda, antes silenciosa, agora pulsava com movimento, ideias e esperança. Mas o sucesso trouxe também problemas. Concorrentes da região começaram a espalhar boatos. Diziam que Marta usava hormônios, que a história dela era falsa, que o vídeo era encenado. Um deles chegou a soltar suas galinhas durante a madrugada, causando confusão e prejuízo. Mas Marta, ao invés de retaliar, agiu com ainda mais integridade. Postou um vídeo mostrando como criava suas aves, como cuidava da fazenda com os filhos e como cada etapa do processo era feita com ética e respeito. A resposta foi massiva. Clientes se solidarizaram, a audiência aumentou e as vendas triplicaram. Mas o maior desafio ainda era interno, o medo constante de que tudo aquilo pudesse ruir de uma hora para outra. Marta carregava um trauma profundo, uma cicatriz invisível deixada por Rick. Ela não dizia em voz alta, mas toda vez que algo dava certo, uma voz no fundo de sua mente sussurrava: será que é real? Será que vai durar? Mesmo assim, ela persistia. Não por si mesma, mas pelos filhos. Pela promessa feita naquele dia em que tudo desmoronou. E por cada ovo que caía no ninho como sinal de que, mesmo em terra seca, é possível florescer. O sucesso da Fazenda Esperança já não era mais um segredo escondido nos rincões do Texas. A matéria viral da repórter local havia atravessado fronteiras digitais, chegando até os estúdios de um dos maiores programas de TV matinal do país. Quando o telefone da fazenda tocou e uma voz profissional do outro lado perguntou se Marta Thompson aceitaria participar de uma entrevista nacional, ela ficou em silêncio por alguns segundos. Pensou em recusar. Pensou em se esconder.
Mas ao olhar para os filhos trabalhando do lado de fora, suando, sorrindo, fazendo juntos o impossível, algo dentro dela respondeu, sim. Nós aceitamos. A equipe de gravação chegou dias depois. Câmeras, drones, microfones, luzes. Caleb organizou tudo com uma calma impressionante. Lizzie preparou um roteiro das atividades diárias da fazenda. Noah, orgulhoso, guiava os cinegrafistas e fazia questão de mostrar o cantinho onde criava seus pintinhos. Os jornalistas se encantaram não apenas com a história, mas com a energia da família, com o cuidado nos detalhes, com a união que transbordava até nos pequenos gestos. Durante a entrevista principal, a repórter perguntou a Marta o que ela sentia ao olhar para tudo o que construiu. Ela segurou o microfone com as duas mãos, olhou para os filhos ao fundo e disse com voz firme, mas carregada de emoção: quando meu marido foi embora, ele disse que nós não valíamos nem um ovo. Hoje eu posso dizer, com toda a certeza do mundo, e que ele estava errado. Porque nenhum dinheiro no mundo paga o que eu vivo com meus filhos todos os dias. Aquela frase cortou o país como uma lâmina emocional. Foi repetida, compartilhada, editada em vídeos. A internet explodiu com mensagens de apoio, de mães solo inspiradas, de jovens que se viram em Caleb, de mulheres que enxergaram em Marta a força que precisavam reencontrar. Nos dias seguintes, o site da Fazenda caiu por excesso de acessos. Novas parcerias surgiram. Convidaram Marta para palestrar em eventos. Ela recusou a maioria. Disse que seu lugar era ali, no campo, entre as galinhas, junto de quem nunca a abandonou. Mas do outro lado da tela, em um bar esquecido em Oklahoma, um homem solitário assistia àquela entrevista em silêncio. Os olhos vermelhos, a bebida esquecida no copo. Rick Thompson encarava o próprio passado como se olhasse para um espelho quebrado. A cada frase dita por Marta, um pedaço da sua arrogância desmoronava. E quando Caleb apareceu na tela dizendo: meu pai foi embora, mas nossa mãe ficou. E isso fez toda a diferença. Rick sentiu o peso de uma vida desperdiçada. A dor não vinha da rejeição dos outros, mas da constatação de que perderá a única coisa que realmente importava, no tempo com aqueles que o amavam. Era uma noite qualquer, como tantas outras na vida decadente de Rick Thompson. O mesmo banco de madeira, o mesmo balcão manchado, os mesmos rostos apagados pelos anos e pelo álcool. Mas algo naquela noite era diferente. A TV velha do bar transmitia um programa que ele jamais esperaria ver: seu passado, sua família, seus filhos, todos ali, vivos, realizados, sorrindo sem ele. Rick não soube como reagir. A imagem de Caleb, agora homem, ao volante da caminhonete que um dia fora dele. Lizzie, linda e decidida, explicando técnicas de alimentação natural. Noah, adolescente, correndo entre as aves, falando com orgulho da fazenda. E por fim, Marta. Ela parecia ainda mais forte. Mais serena. Mais feliz. A cada palavra que ouvia, Rick sentia como se o chão se abrisse sob seus pés. Lembrou da manhã em que foi embora. Das palavras cruéis. Do olhar mudo da esposa. Do choro contido das crianças. Tudo aquilo voltou como um furacão em câmera lenta. O homem que dizia ser livre agora se via preso em correntes invisíveis, forjadas por arrependimentos que nunca imaginou carregar. Quando a entrevista terminou, o bar inteiro estava em silêncio. Até os bêbados pararam para ver. Um senhor virou para Rick e perguntou: aquela é sua família? Ele não respondeu. Apenas levantou-se devagar, com os olhos marejados, pagou a conta e saiu. Andou sem rumo até o pequeno quarto que alugava nos fundos de uma oficina. Lá, escreveu uma carta. Não era bonita, nem organizada. Mas sincera. Dizia, em letras tremidas, que sentia muito.
que não queria perdão fácil. Só queria tentar consertar, nem que fosse o final da história. Na manhã seguinte, Rick partiu. Dirigiu por horas até o sul do Texas, com a carta no bolso e o coração na mão. A cada quilômetro, sentia o peso dos anos que deixou para trás. Mas no fundo, sabia que não podia mudar o passado. Só poderia lutar por um lugar no presente. Nem que fosse na última página do livro que ele mesmo quase destruiu. Era fim de tarde quando a caminhonete velha e enferrujada entrou, devagar, pela estrada de terra da Fazenda Esperança. A poeira levantada atrás do veículo formava uma espécie de véu que anunciava algo diferente no ar. Caleb foi o primeiro a notar. Parou o que fazia, limpou as mãos na calça jeans e franziu o senho. Lizzie saiu do galinheiro carregando uma cesta de ovos, e Noah observava curioso de longe. Quando a porta do carro se abriu, o tempo pareceu parar. Era Rick. Mais magro, cabelos grisalhos, olhar baixo. Carregava nas mãos não presentes, não promessas, mas a carta. Marta saiu da casa, com a mesma postura firme de anos atrás, mas com um olhar diferente. Não havia raiva, nem medo. Havia algo mais profundo, o discernimento. Rick caminhou em direção a ela, cada passo um pedido mudo de redenção. Parou a poucos metros, tirou a carta do bolso e estendeu como quem oferece o coração em pedaços. Disse apenas: se não quiser me ouvir, eu entendo. Mas precisava vir. Ela não pegou a carta. Apenas apontou para um banco de madeira sob a sombra da árvore ao lado da casa. E disse: senta. Vamos conversar. O silêncio entre eles dizia mais do que palavras poderiam expressar. Rick contou sobre os anos perdidos, os trabalhos fracassados, a solidão, o arrependimento. Não tentou justificar, apenas confessou. Caleb se manteve afastado, observando com os braços cruzados. Lizzie chorava em silêncio. Noah, ainda confuso, tentava entender como alguém podia sair e depois voltar como se nada tivesse acontecido. Mas ninguém ali era mais criança. A dor amadureceu cada um deles de formas que Rick nunca conheceu. Marta não prometeu nada. Disse que o perdão não era um botão, mas um processo. Disse que, se ele quisesse realmente fazer parte da família de novo, teria que recomeçar do zero, como ela fez. Com humildade, trabalho e paciência. Rick aceitou. Pela primeira vez, sem arrogância. Pediu apenas por um canto no celeiro para dormir. E no dia seguinte, vestiu uma camisa velha, amarrou as botas e foi ajudar Caleb na manutenção das cercas. Sem esperar reconhecimento. Apenas por merecer um segundo olhar. Meses se passaram desde aquele reencontro. O mundo girava, e a Fazenda Esperança florescia como nunca. Os vídeos feitos por Caleb contavam agora uma nova fase da história, do homem que voltou, não para ser herói, mas para aprender com os próprios erros. A audiência reagiu com surpresa, depois com empatia, e por fim com inspiração. Milhares de mensagens chegaram de pessoas que se viram em Rick, de homens que também haviam fugido, mulheres que também haviam recomeçado, filhos que aprenderam a perdoar. A fazenda expandiu. Novas galinhas, novas estufas, uma pequena fábrica de embalar ovos com o selo Família Thompson e da superação ao sustento. Lizzie foi aceita em uma universidade para estudar veterinária. Noah começou a criar um canal infantil sobre cuidados com animais. E Caleb recebeu uma proposta para trabalhar com marketing digital em uma empresa grande da cidade, mas decidiu ficar. Disse que seu lugar era ali, contando a história de onde veio. Rick, aos poucos, reconquistou o respeito dos filhos. Não com palavras, mas com ações. Acordava cedo, fazia os serviços mais pesados, ajudava em silêncio.
Nunca tentou voltar ao papel de pai. Sabia que esse título precisava ser merecido de novo. E em uma manhã qualquer, enquanto consertava uma cerca ao lado de Caleb, ouviu algo que fez seu peito estremecer. Obrigado por não ter desistido de voltar. Naquele mesmo mês, a fazenda recebeu uma visita especial. A mesma repórter que gravou o primeiro vídeo voltou para registrar a nova fase da família. Ao final da entrevista, perguntou a Marta se ela ainda acreditava que sua história poderia inspirar outras pessoas. Ela olhou para a câmera, respirou fundo e respondeu: se eu aprendi algo, é que a dor pode afundar-o ou ensinar a nadar. E quando a gente escolhe nadar, mesmo no mar mais revolto, pode acabar encontrando um lugar chamado esperança. O vídeo foi ao ar. Milhões assistiram. Mas, para os Thompson, nada disso importava tanto quanto o que tinham construído juntos. Não fama. Não dinheiro. Mas reconexão. Resiliência. Amor reconstruído com tijolos de humildade e cimento de verdade. A verdadeira fortuna da família Thompson nunca esteve nos ovos, nas galinhas ou nas visualizações. Sempre esteve ali, nas mãos calejadas, nos abraços silenciosos e nas manhãs em que, apesar de tudo, todos ainda estavam ali. Juntos.